Queridos irmãos, obreiros da santa causa do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Osíris Teixeira Pessoa, como também de toda a mesa diretora desta magna convenção, todos os amados irmãos que compõem este trabalho, obreiros, pastores. Agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros que vieram comigo, pastor Geovandro. Pastor Geovandro é o nosso segundo secretário de missões, e o pastor Josias é um dos nossos pastores setoriais. Campina Grande é dividida em 15 setores, são 15 sedes setoriais, e cada um com suas congregações. Não é uma cidade muito grande, em comparação a Fortaleza. Quem não conhece, ela é só um bairro de Fortaleza, ela tem 500 mil habitantes. A sua área metropolitana chega a 700 mil. Então, não é uma cidade muito grande, mas como diz o pastor Osíris, uma cidade muito bonita, e é uma das maiores cidades interioranas, não é, do Nordeste, comparável apenas junto com Feira de Santana. São as duas cidades maiores do interior do Nordeste. Ali Deus tem nos colocado. Estamos ali há 10 anos, já indo para o 11º ano que estamos à frente da convenção, pois a Paraíba, ela tem 2 convenções. A convenção que tem sede na capital, a qual é o nosso querido pastor José Carlos de Lima, é o presidente, chamado-se Comadep, qual nós temos uma estreita comunhão, um laço fraternal muito forte. E em Campina Grande nós temos a Comead CGPB. Ela é o número 7 da Convenção Geral. Ela é uma convenção antiga. Nós já estamos há 2 anos para completar o centenário da nossa igreja. 2024, início, janeiro de 2024, estaremos completando 100 anos de história. É uma igreja, uma convenção antiga, que por ali passaram muitos homens de Deus. Eu sou o 12º pastor daquela convenção. Apenas passando para os irmãos, eu tive aqui com o pastor Osíris no início, quando eu assumi Campina Grande. Houve um trabalho aqui e o pastor José Neco me pediu para vir representá-lo aqui. Logo no início, o pastor José Neco ainda era vivo, e eu vim. E estive também em Caucaia, com o pastor Olivelto. Estive lá também, em uma Umadene, que foi realizada lá, viu? Me lembro muito bem. Assim, meus amados irmãos, eu louvo a Deus por tudo, E nesta oportunidade eu sou muito grato a Deus. Quem não estava aqui ontem à noite, eu creio que poucos dos pastores estavam, Porque a igreja estava em peso e estava cheio como está hoje, Então acho que os pastores estavam no seu descanso para estar durante o dia. Eu fui acometido pela Covid, no finalzinho de fevereiro desse ano, e fui quase à morte, quase morri. Estou aqui pelas orações dos santos, Porque os irmãos oraram, a igreja orou, e o Senhor teve misericórdia de mim para me deixar vivo. Se tivesse me levado, também teria misericórdia do mesmo jeito. Com que ele levou, ele teve misericórdia para levar, e com que ele curou, ele teve misericórdia para curar, Então eu fui um desses que fui
agraciado por Deus com a misericórdia para permanecer. Mas eu tive 75% do meu pulmão comprometido, tive fibrose pulmonar, que é o mais perigoso, porque o pulmão ele enrijece, tive fibrose pulmonar grave, tive pneumonia bacteriana nos 2 pulmões e tive várias paradas cardíacas. Então, irmãos, estou vivo por misericórdia, não é? Mas o Senhor fez a obra completa. Eu não cheguei a passar nem 7 dias entubado, foi 6 dias e algumas horas, e 13 dias de internamento, entre chegada e saída. Depois da saída é uma história, uma longa história, quase um mês de cadeira de rodas, que não tinha força para andar, saturação caía, fisioterapia motora e respiracional durante 60 dias, 3 meses afastado dos trabalhos. Então, irmãos, foi uma luta muito grande que eu, a minha esposa, a minha família passamos, mas o Senhor nos deu vitória e nós estamos aqui contando essa história para os amados irmãos, não é? Sabemos que foram muitos pastores que foram sepultados, muitas famílias choraram, não é? Nós também choramos por muitos amigos, irmãos e amigos que partiram. E, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Queridos irmãos, eu quero vos convidar para abrir as vossas Bíblias na 2ª epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pelos 60 anos da convenção com sede aqui no Montese. Quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos, parabenizar o Osíris e na pessoa dele parabenizo todos do ministério. Como os irmãos já estão um bom tempo sentados, não é? Eu vou pedir que se coloquem em pé, porque depois vocês vão voltar ao estado de estar sentados. 2ª epístola, ou a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 6, apenas este versículo. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Podeis assentar, queridos e amados companheiros. Glória a Deus. Nesta 2ª carta de Paulo a Timóteo, ao seu amado, ele chama Timóteo de amado filho. Ele sempre se dirigiu a Timóteo chamando de amado filho. 1 e 2 ele diz a Timóteo, meu amado filho. Então ele tinha um carinho muito grande pelo jovem pastor Timóteo. Então, nesta 2ª carta de Paulo ao seu amado filho na fé, o jovem pastor Timóteo, o velho apóstolo, aqui nós chamamos o velho apóstolo, mesmo que hoje, com a idade que Paulo estava na época, seus 65, 66 anos, alguém poderia nem chamar de tão velho, não é? Mas, naquela época, e pelo estado calamitoso que já se encontrava Paulo, quando ele estava já na prisão romana, dentro de uma cela fria, insalubre, ele já estava se sentindo realmente, como ele mesmo disse, eu, Paulo, o velho, não é?
Então o velho apóstolo exorta a seu filho a continuar como começou, promovendo o evangelho. Porque o fácil não é começar, não é? Todos que começam bem, mas existe uma máxima popular que diz que é por isso que não existe o Senhor do bom começo, só tem o Senhor do bom fim. Porque bom começo não precisa de Senhor, todo mundo começa bem. Então Paulo, ele estava dizendo ao seu filho na fé Timóteo, que ele continuasse da forma que começou, promovendo o evangelho. Porém, uma das palavras paulinas mais contundentes para Timóteo está no versículo 6 deste capítulo, aonde, na versão Almeida, Revista e Corrigida que lemos, está escrito: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Na Almeida Revista e Atualizada, quem a possui e está de posse nesta manhã, pode ver comigo, diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom. Enquanto Almeida Corrigida diz despertes, Almeida Atualizada diz reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Mas eu gosto muito da versão Reina Valera, é uma versão hispânica, a Reina Valera 1960, ela diz: pelo qual te aconselho que avives o fogo do dom de Deus. No lugar de despertes e reavives o dom, a Reina Valera diz assim: avives o fogo do dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Na Almeida Revista Atualizada, ele diz admoesto. Admoestar é avisar alguém da incorreção de seu modo de agir, pensar, etc. Admoestar é uma repreensão. Paulo estava notando alguma coisa em Timóteo, que apesar dele ter o dom, estar nele o dom, ele estava vendo que este dom estava como um fogo, que vai pouco a pouco diminuindo, apagando, e ele não queria ver aquele fogo apagar. Ele disse: admoesto que você avive este fogo, que você despertes esse fogo. Eu quero ver este fogo que você começou no início do teu trabalho, no início do teu ministério. Você tinha uma chama ardente no teu coração, e eu estou vendo que essa chama já não existe mais, ela está apagando. Então, Timóteo, eu te aconselho que você reavives isto. Aqui, meus amados, nós vemos que são instruções dadas do mestre para o aluno, do pai para o filho. São conselhos, são exortações pessoais, doutrinais e ministeriais. Paulo está escrevendo esta carta no ano 67 depois de Cristo,
quando ele estava na prisão romana, instigada pelo imperador Nero, onde ali ele foi martirizado. Nós sabemos que 2 Timóteo foi a última carta que Paulo ele escreveu, e ele escreve dizendo que ele estava sendo oferecido como sacrifício e libação em prol ao Evangelho de Cristo. Isto ocorreu uns 35 anos após a conversão de Saulo a Cristo, lá na estrada de Damasco. Significa dizer que Paulo teve um ministério de 35 anos, porém se tornou o ícone do Evangelho de todos os tempos. Nós estamos estudando agora, na escola dominical, a vida e ministério do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi o maior estadista de Cristo, do Evangelho, o maior arauto, o maior bandeirante. Ele passou por caminhos que jamais alguém havia passado. E ele agora quer ter certeza que Timóteo não deixará. Ele sabe que está indo, ele sabe que está morrendo. O velho mensageiro da cruz, o velho missionário da cruz, está indo. Ele sabe que ele está sendo oferecido como sacrifício de libação por causa do Evangelho, mas ele quer ter certeza que Timóteo não deixará a chama do dom de Deus apagar em sua vida. Ele não quer que aquela chama apague. Um obreiro que permite esta chama apagar fica como uma locomotiva sem fogo, portanto estagnada. O obreiro que deixa a chama do Espírito apagar em sua vida, ele não vai mais produzir, porque a chama apagando, apaga-se a força da locomoção do Evangelho. Quantos que perderam este fogo, e eles permanecem apenas na teoria, apenas no passado, mas o Senhor, Ele quer que produzamos hoje, glória a Deus, e para produzir hoje, é preciso do fogo do dom de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas eu quero revisar com os irmãos este versículo 6. Eu vos peço, por favor, que mantenham as vossas Bíblias abertas no versículo 6. E nós vamos revisá-lo no melhor estilo hebraico, de trás para frente, não é? A Bíblia hebraica, todos sabem que se começa de trás para frente, não é como a de português, inglês e outras línguas que começa daqui para lá, não, ela começa de lá para cá. Então os versículos que nós lemos, da forma que lemos aqui, no hebraico ele é lido de trás para frente. Mas eu quero fazer isto usando esta versão espanhola, Reina Valera, traduzindo para o português. Ela diz assim: pela imposição das minhas mãos está em ti o fogo do dom de Deus, pelo que te aconselho que avives. Pela imposição das minhas mãos está em ti o fogo do dom de Deus, pelo que te aconselho que avives. A palavra-chave desse texto é avives. Timóteo tinha o dom de Deus. O que ele precisava fazer, segundo o discernimento do apóstolo Paulo, era avivá-lo. É isto que eu estou nesta manhã trazendo para este nobre colegiado de pastores, de esposas também, que estou vendo algumas. Eu estou trazendo esta palavra para mostrar-nos que é preciso que
avivemos o fogo do dom de Deus. Meus amados irmãos, pela misericórdia de Deus, como eu comecei muito jovem no ministério, o próximo ano de 2022, eu estarei completando 40 anos que estou nesta lide, nesse mistério, 40 anos. E quantas vezes eu já me achei como uma locomotiva sem fogo. Quantas vezes eu já me achei fraco. Quantas vezes eu já me peguei dizendo: Senhor, tá bom, já trabalhei muito. Assim como Jeremias, ele disse: eu não mais falarei no teu nome, não é? Chega de sofrer. Mas ele disse: aquilo foi como um fogo que ardeu dentro de mim. Glória a Deus. Quem já não pensou em parar no ministério? Quem já não pensou em desistir, em chegar para o pastor presidente e falar: eu não dá mais, pastor, coloca outro no meu lugar, dê um jeitinho para mim, arruma uma coisinha aí para mim fazer de outro jeito, mas eu não quero mais ficar na frente de obra. Quantos de nós fizemos isto? Ou pensamos? Se não fizemos, pensamos. Conversamos com a nossa esposa, como o pastor contou aqui no início, não é? Que quando alguém o chamou, dizendo: vou dobrar o teu salário, a esposa disse: vigia, você foi chamado. Feliz o homem que tem uma esposa crente, que tem discernimento de Deus, porque se ela não tivesse, dizia: pronto, meu filho, é a oportunidade, vamos voltar. Mas ela teve o discernimento. E quem sabe nesta manhã, pastores, eu estou falando para alguém que ainda esta semana pensou, porque você já sofreu, já foi machucado, já foi triturado, está como aquela cana, você pede o caldo de cana, e aquela pessoa que está vendendo passa a cana uma vez, depois passa a segunda vez, depois dobra ela no meio e passa de novo, depois ainda bate com aquela marreta em cima e diz: dá para sair mais um caldinho. Quem sabe tu está igual aquela cana depois de batido de marreta, e está dizendo: não aguento mais, estou todo triturado. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta manhã para dizer: aviva o fogo do dom de Deus que está em ti. Aleluia. Ter um dom é muito bom. Como é bom ter um dom, não é verdade? É muito bom ter um dom. Cantar, pregar, profetizar, que é um dom bom, porque Paulo disse que é um dos melhores, mas é muito perigoso. É também um dom que você precisa ter muito cuidado. Os profetas precisam ter cuidado. Eu creio que no meio de um colegiado desse pode haver profetas que Deus agraciou com dons, e esses precisam ter mais cuidado do que os outros, para não falar por si mesmo. É muito bom ter um dom, porém, se esse dom está desativado, se ele está apagado, ele não tem utilidade. Entre os crentes na igreja, muitos foram agraciados com dons, porém não exercitam, estão apagados. O apóstolo Paulo dá uma lista de dons, que eu não vou falar sobre eles, e os pastores sabem muito bem. Romanos 12, 6 a 8, está uma gama de dons, dons de serviço, dons ministeriais, dons espirituais, estão ali. E estes dons, ele é para a igreja, é para nós, não é para o mundo, é para a igreja utilizar. Exatamente como numa oficina, o mecânico tem muitas chaves e muitas máquinas, também numa marcenaria,
O carpinteiro, o marceneiro tem muitas chaves, muitas máquinas, martelo, serrote, formão, não é? E tudo ele tem para poder trabalhar, para esculpir. Assim também o obreiro, o pastor, ele tem os dons espirituais para trabalhar nos santos. A Bíblia diz para o aperfeiçoamento dos santos. E um pastor sem ferramenta, ele não tem como aperfeiçoar. Ele não tem como aperfeiçoar. Você chega em algumas igrejas, a igreja está lá, mas ela é uma igreja imperfeita. Você nota nela aquela igreja sem beleza, aquela igreja que não tem detalhes de Cristo nela. Porque eu tive uma experiência com a minha curiosidade. Eu entrei, quando eu pastoreava na cidade de Riacho dos Cavalos, isso faz tantos anos, foi o meu primeiro campo. Eu tinha 23 anos de idade. Eu fui pastorear em Riacho dos Cavalos, sertão da Paraíba. E lá tinha um homem que era chamado de santeiro, porque ele fazia imagem de escultura de madeira. E eu, curioso, fui lá ver ele trabalhar. E eu vi na bancada dele, em cima, onde estavam as ferramentas, tinha um traçador. Quem conhece o que é um traçador? Aquele serrote grande, não é? Que tem dois cabos, um pega de um lado, outro pega do outro. Eu não sei como chama aqui no Ceará, não é? Que nem existe mais hoje. Hoje é tudo no motosserra, não é? Mas ele tinha aquele serrotão grande, e depois ele tinha um serrote menor, e ele tinha um serrotinho desse tamanho, tinha martelos grandes e martelos pequenos, formões grandes e pequeninos, chaves grandes e pequenas. E eu perguntei para ele, ele disse que é porque quando a madeira está bruta, a gente usa o serrote grande. Mas quando a gente começa a trabalhar no santo, como ele disse lá, né? No santo, então é preciso ir tendo cuidado com os detalhes. Quando chega a hora de fazer a voltinha do nariz, das orelhas, eu tenho que ter cuidado com um martelinho pequeno e um formãozinho bem pequeno, porque uma pancada a mais arranca, destrói o trabalho que eu estou fazendo. E eu entendi, eu disse, é assim que Jesus trabalha em nós. Tem hora que a pancada é grande, que é para arrancar caroço, né? Mas quando é para fazer aquele detalhe para a face do crente, ficar parecido com Cristo, então ele vem devagarinho, trabalhando, com um martelinho pequeno, glória a Deus, vem com a lixa para dar o brilho da glória de Deus na nossa vida. E como é que ele faz isso? Está lá em Efésios 4, 11, 12, não é? Ele deu uns para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, mestres, pastores, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então o Deus dá dom ministerial para você aperfeiçoar santos. Os santos que adentram nestas portas, eles vêm de fora da mata virgem do mundo. Ele vem muitas vezes com caroço, vem com pedaço faltando, pedaço sobrando, e você precisa trabalhar para que daqui a pouco você possa olhar para aquele crente e dizer como ele está parecido com Jesus. Glória a Deus. Avivar o dom de Deus é uma urgente necessidade em nossos irmãos líderes, obreiro em particular, e a igreja de modo geral. Existem muitos Timóteos que se descuidaram e hoje os seus dons espirituais estão apagados. Ele tem dom, alguém está dizendo, fulano morreu. Fulano era assim, não é mais. Não, ele tem, mas esse dom está apagado. É preciso assoprar para que esta chama ela venha novamente reacender, reavivar. Glória a Deus, aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. A exortação do apóstolo Paulo é esta: avives. O que é avivar? Avivar é tornar mais ardente. Avivar o fogo, dar brilho, fazer que uma coisa seja mais animada, aumentando sua intensidade, avivar a memória, a recordação, dar nova força e vigor, animar, fazer que a luz dê mais claridade, dar vivacidade, recobrar vida e vigor, despertar, fazer que o fogo arda mais intensamente. Avivar é vivificar, reavivar, reanimar, acender, exaltar, inflamar, acelerar, ativar, intensificar. Glória a Deus, isto é avivar. O Espírito Santo está dizendo: faça isto, Timóteos. Glória a Deus, intensifique, reacenda. O dom está aí, está precisando apenas abanar. Glória a Deus, e esse fogo vai brilhar novamente. Ah, aquele tempo que eu orava e Jesus batizava com o Espírito Santo. Ah, aquele tempo que eu ia, orava e Jesus curava enfermos. Ah, aquele tempo quando eu pregava e Jesus salvava a alma. Mas esse dom não saiu de você não. Esse dom está aí. Glória a Deus, ele está dormindo, mas ele está aí. E nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: eu vou reavivar você. Eu vou reavivar este dom. Você chegou aqui pegando no empurrão, mas você vai sair daqui pegando na chave. Glória a Deus. Nesta manhã é uma manhã que nós, aleluia, ligamos a nossa bateria no recarregador de Jesus. Glória a Deus. E a nossa bateria não vai sair daqui 50% não, ela vai sair daqui 1000%. Glória ao nome do Senhor. Pronto para o trabalho. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Dom de Deus. Paulo se refere a um dom especial. Paulo se refere a um dom superior, não humano, não. O dom do Espírito Santo. Os dons espirituais e ministeriais são recebidos pela graça. É o carisma de Deus, é o charis de Deus, derramado em uma pessoa. Glória ao nome do Senhor. Eu estava dizendo, irmão, Deus é tão bom. Mas Ele é tão bom que Ele nos usa. Deus é tão bom. Um dia um pastor disse assim para mim: pastor, eu estou aqui, pastor, há poucos dias, eu não fiz nada ainda aqui, e Jesus já salvou 20 almas. Eu disse: Deus é tão bom que Ele nos usa apesar de nós. Ele faz a obra apesar de nós. Porque quem somos nós para Ele usar? Paulo pergunta: quem pois é Paulo? Quem é Apolo? Por que vocês estão brigando por homem? Quem sou eu? Quem é Apolo? Eu só fiz uma coisa: eu plantei. Isso aí você não pode negar. Eu plantei. E Apolo regou. Agora quem deu o crescimento foi Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Você já pensou se Deus fosse nos tratar pelos nossos pensamentos? E Deus não vê pensamento? Salmo 139, antes que a palavra saia da minha boca, tu já conhece. Você não precisa nem falar, eu não preciso nem falar nada. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Você já pensou, se tivesse condições, não é? Do jeito que a tecnologia vai, daqui a pouco vai acontecer isso, não é? Porque a gente estava vindo do hotel hoje, não é? E eu falei uma coisa lá dentro do carro, eu não lembro mal o que eu falei, daqui a pouco aquela mulher virtual do Google respondeu para mim. Eu disse: rapaz, fique quieto, não entra na conversa não.
viu? Eu não te chamei para conversa, você está entrando na conversa aqui. Mas já pensou se tivesse uma máquina para gravar o que nós pensamos? Os nossos pensamentos desvários durante um dia. Desde que você levanta até que você deita. Eu levantei e deitei como um fino homem de Deus. Graças a Deus. Não bebi, não fumei, não briguei, não chamei nenhum palavrão, não adulterei. Essas coisas que é pecado e a gente sabe que é pecado. Não matei ninguém, não parei no trânsito, não briguei, não fiz como o irmão que fez lá na porta com o irmão que estava contando aqui, entendeu? Brigando, só sai daqui se a polícia vier e tal. Não fiz nada disso. Mas e aqui dentro, o que foi que passou? Se tivesse um raio-x, né? Para pegar ele e jogar na tela, teríamos coragem de deixar que o público assistisse os nossos pensamentos? Então, irmãos, é pura misericórdia. Paulo disse assim: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, queridos e amados irmãos, Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele conclui dizendo que cada um receberá o quê? O seu galardão. Eu disse, irmão, que Deus bom é esse? Que ele me dá dom e ainda depois me dá galardão quando eu trabalho com dom. Na verdade era para eu pegar os galardões e dizer, Senhor, é tudo teu. Mas ele disse, não, mas eu quero dar. Eu dou galardão. E o Senhor promete para nós, e darei galardão, recompensarei a cada um segundo o seu trabalho. O dom, o Senhor nos dá dons, esses talentos, queridos irmãos, que são manifestações do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus, manifestações poderosas do Espírito Santo em nossas vidas, que nós não somos nada. O que é o homem? Quem é o homem? Como diz o salmista, para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Mas o Senhor vem e nos capacita com dons do céu. Não é dom que nós conquistamos na universidade, nos bancos da universidade, não, é dom do céu. Como disse Tiago, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O dom perfeito vem dele, e Paulo disse assim, o dom, Timóteo, que está em ti. Esse dom é um dom pessoal. O apóstolo assegura que está em Timóteo. A Bíblia diz que a cada um lhe é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. Só que Paulo faz mais uma colocação. Ele disse, pela imposição das minhas mãos. Isto é muito importante, irmãos. Isto fala de hierarquia ministerial. Muitas pessoas não querem e não aceitam e se rebelam contra a hierarquia ministerial. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, este dom que existe em ti, ele foi dado pela imposição das minhas mãos. Eu me lembro, pastor Osíris, quando eu fui assumir Campina Grande, e eu tinha dito ao Senhor, Senhor, eu só entro nessa empreitada se tu falar comigo. Foi uma semana muito angustiante. Pastor Pacheco tinha morrido e estava então aí à mercê de quem é que ia ser o presidente. E estava então em Campina Grande, toda a convenção, sabe como é quando falta o líder, e o pessoal me ligava, dizia, aí pastor, a mesa diretora não vai fazer nada, vocês não vão fazer nada não tem nenhum, alguém chegou a dizer assim, não tem nenhum homem aí não, e tal,
e a gente imprensando mesmo, e eu pastoreava na cidade de Picuí, fica próximo ao Rio Grande do Norte ali, e eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, eu estou indo para um trabalho hoje na cidade de Cuité. Eu era o coordenador daquela região, e eu disse: eu estou indo para a cidade de Cuité, Senhor, hoje. Eu quero que tu fales comigo. Agora, eu não aceito ninguém conhecido que me conhece. Eu não quero, porque conhecido já tinha muito dizendo: agora chegou a tua vez, agora é a tua hora. Aquele negócio de gente conhecido que quer colocar fogo em você, né? Eu disse: eu não quero ninguém conhecido. Eu quero nem que seja uma criança, mas que essa pessoa não me conheça. Eu quero que tu fales comigo. E eu já tinha pastoreado em Cuité há tempos passados, e fui para a casa de uma irmã que tinha preparado um almoço para a gente, antes do trabalho. E nós fomos para lá. E quando eu cheguei lá na casa da irmã, tinha um casal do Rio Grande do Norte, que eu nunca tinha visto aquele casal. Eu não conhecia aquele casal. Saudei o esposo e lá na cozinha, juntamente com as irmãs e com a minha esposa, estava essa irmã, a saudei também. Muito bem, voltei e ficamos conversando na sala. E depois precisei ir ao banheiro, tinha que passar pela cozinha novamente, que o banheiro ficava depois da cozinha. E eu fui. Quando eu estava voltando do banheiro, essa irmã se levantou, olhou para mim e disse assim: pastor Daniel. Pois não, minha irmã, eu não sabia o nome dela. Ela disse: o senhor já leu na Bíblia, eu creio que o senhor já leu, que a vara de Arão floresceu? Eu disse: já li. Ela disse: pois quando o senhor passou para lá, Deus me mostrou na sua mão a vara de Arão florescendo. Eu disse: muito bem, minha irmã, obrigado. Não, espera aqui. O senhor me permite? O senhor pode fazer assim com a sua cabeça? Eu disse: posso. Eu fiz assim. Ela disse: o senhor sabe o que é quartinha? Eu disse: eu sei o que é quartinha. Quartinha é uma moringazinha pequena que coloca água dentro para a gente, né? Ela disse: pois é, o Senhor, neste momento, veja o que Ele está fazendo. Ele está derramando uma quartinha de azeite na tua cabeça, porque o Senhor vai precisar de azeite para ungir pastores. E eu baixei a cabeça e ela derramou, como se estivesse derramando aquela quartinha sobre a minha cabeça. Nesse momento os pastores tinham vindo lá da sala, estava aqui, o fogo pegou, começou um poder muito grande ali naquela cozinha, e ela disse: deixa eu lhe dizer, o senhor não foi chamado pelo homem, o homem não lhe chamou, foi Deus que lhe chamou. Todo mundo está pensando em outro nome, mas eu quero dizer que na hora da votação vai ser assim: Daniel, 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 e o povo vai se espantar com esse nome de Daniel. Foi assim, pastor Gel? Foi assim, pastor Josias? 100%, 71% com o nome de Daniel, e 29% com o nome do outro pastor. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Glória a Deus. Eu sei que eu não era o preferido do homem, mas como Davi também não era o preferido de Samuel, mas era a fila de Deus. Glória a Jesus. E quando Deus levanta, Ele coloca, Deus tem a sua hierarquia também, Deus tem os seus escolhidos, e Paulo disse assim: você recebeu o dom pela imposição das minhas mãos. Glória a Deus. O apóstolo descreve uma maneira bíblica de receber o dom, quer dizer, pela imposição das mãos de um ministro devidamente ordenado, dentro de uma igreja legalmente e biblicamente estabelecida. Glória a Jesus. E Paulo, ele tinha autoridade apostólica para tal ato, porque Paulo um dia, ele recebeu também imposição de mãos da igreja de Antioquia, quando ele foi saindo para a obra missionária. A Bíblia diz que eles impuseram as mãos, e Paulo e Barnabé saiu.
Devemos ter cuidado com os obreiros independentes e livres, que não prestam obediência a ninguém, nem se submetem a autoridade nenhuma. Esses dizem que seu pastor é Jesus e não um homem. Esses desordenados ignoram a verdade de Deus, como disse em Judas, capítulo 1, versículo 8 a 16. Eles ignoram a verdade de Deus. Existe, na verdade, Deus trabalha também sim com hierarquia. O céu é um céu que tem hierarquia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Deus respeita aqueles que Ele coloca como líderes na sua obra. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por que avivar o fogo do dom? O antônimo de avivar é apagar. Paulo aconselha ao jovem ministro que avive o dom, porque o fogo deve arder continuamente. Há muitas causas internas e externas, humanas e espirituais, que podem apagar o fogo, como falsas doutrinas, apaga o fogo. Falsos mestres, apaga o fogo. Maus testemunhos, também apaga o fogo. Analisemos, meus queridos, nesse contexto, aqui algumas causas que são determinantes e perigosas, e que podem apagar o fogo do dom de Deus na vida do obreiro. Primeiro, ao embaraço com os negócios desta vida, que são os negócios, afazeres, ocupações, trabalhos, estudos, atrações do presente século, que pode atrapalhar o fogo do dom de Deus. Quantos ministérios eles foram colocados dentro de um baú, e esse ministério nunca prosperou, porque a pessoa nunca tirou o mundo, o presente século, da sua vida, e por isso mesmo o seu ministério nunca teve prosperidade. Então tudo aquilo que tira o maior e grande alvo da vida de um obreiro, chamado pelo Senhor, pode ser considerado como negócios desta vida. Quantos pastores, irmãos, que poderiam render muito no campo, mas eles passam o dia trocando carro. Talvez isso não aconteça no Ceará, só é lá pela Paraíba, não é? Mas eles passam os dias trocando carro, não é? Gosta muito de pescar, vive na casa do irmão, e a pescaria? É qual o fim de semana? Então, o fim de semana para ele não é para fazer trabalho, não é para jejum e oração, não é para evangelização, é para pescaria, não é? Então, são os negócios que vão atrapalhando, são as raposinhas que vão dando trabalho e comendo a vinha, e danificando a vinha do Senhor, e o dom vai se apagando. Não, o diácono está lá fazendo, está uma bênção. O diácono está fazendo. Eu tenho um diácono lá, irmão, que faz história, que bênção, que maravilha, né? É a vigília, mas eu preferi vir passar aqui na minha casa de praia, né? Até melhor. Aqui também eu posso orar um pouquinho, não é? Eu oro também um pouquinho. São os negócios desta vida, a gente tem que despertar para isso. Eu sei que pastor também tem que ter lazer, viu, irmãos? Eu sei disso. Muitas vezes nós sacrificamos a nossa família. Eu não estou dizendo que você não tenha o seu lazer. É preciso tirar um tempo. O pastor Zeneco me aconselhou, logo no início, quando eu entrei em Campinas, meu filho, tire um dia para você e sua esposa, um dia para você e sua família. Isto é preciso. Só que nós não podemos fazer disso uma rotina. Tem pastor que gosta até de caçar passarinho, caçar ribação. Tem tudo isso. Bate na porta da casa pastoral, pastor, não, ele foi caçar ribação. Foi caçar, meu Jesus, tem misericórdia. Papai, como dizia um pastor nosso, papai, vem cá, viu? Só Jesus na causa, irmão, né? Oh, aleluia. O pastor, ao invés de estar fazendo, está lá no meio do mato, matando ribação. E Jesus, será que precisa, pastor, matar ribação para comer a carne, meu Deus do céu?
Elias, o corvo vinha trazer carne para ele, né? Aí o pastor tem que sair matando o ribação agora. Se o Ibama pega, daqui a pouco está o pastor preso, viu? E está o jurídico da igreja tendo que soltar o pastor. E multa, né? E já sai na internet, pastor preso porque estava caçando ribação. Meu Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo toma a militância de um soldado como um símbolo do serviço cristão, dizendo que assim como um soldado não se embaraça com as atividades cíveis, um cristão militante não se deixa atrair ou embaraçar por esse sistema mundano. Tiago 4,4 diz que aquele que tem amizade com o mundo não pode ter amizade com Deus, não é? E Hebreus 12,1 diz que nós não podemos nos embaraçar com os negócios deste mundo. A exortação é não se embaraçar. Pode e deve estudar, deve trabalhar, deve negociar, socializar, mas não pode se embaraçar. No entanto, não se pode deixar se enredar, apartar e esfriar espiritualmente. Paulo nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que, cobiçando, muitos se extraviaram da fé. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Não devemos nos conformar com este presente século. Romanos 12, 1 e 2. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos que este negócio com a vida, ele é, na verdade, uma água gelada que vem para apagar a chama do dom de Deus na nossa vida. E isso é muito insidioso. A gente pensa que não, se não, eu estou bem, eu canto, eu prego, e quando eu prego eu sinto a presença de Deus, não é? Só sente quando prega. Você já notou que muita gente só sente a presença quando prega? Quando o outro está pregando, ele não sente nada. Pode o pregador, pastor, se descer Gabriel, se Gabriel descer e começar a pregar, ele diz, não estou sentindo nada, não, é Gabriel, se fosse eu até disse, irmão, que coisa estranha esse bichinho aqui. Em 1981, saiu na Seara, eu tenho essa Seara em casa, era a revista, né, a Seara, um microfone com fio, aquele tempo não tinha microfone sem fio, microfone com fio, não é? E escrito microfone, esse estranho objeto. Pode procurar lá nos anais da CPAD que você vai encontrar. Microfone, esse estranho objeto. E o pastor, que eu não estou lembrado agora quem foi, se foi o pastor Antônio Gilberto ou o pastor Abraão de Almeida, que comentou que quando o camarada pegava no microfone, parece que o Espírito Santo entrava nele. E quando ele largava, o Espírito Santo saía. E nós estamos vendo que hoje acentuou mais isso. Camarada passa o tempo todo, Jesus fazendo obra, irmão, o irmão cantando, a irmãzinha lá atrás dando glória, até pula. E o que está acontecendo? Precisa disso aí? Tinha um pastor, né, que Jesus já levou. Uma vez eu estava pregando, e eu sempre fui, hoje eu estou mais calmo, né? Mas eu sempre fui meio, assim, ligeiro para pregar. E quando terminava ele dizia, e precisa disso tudo, Daniel fazer tudo isso? Não é, irmãos? Eu sei que cada um tem seu jeito, um é mais manso, outro é mais extrovertido, não é verdade? Tem gente mais extrovertido, outro mais introvertido, não é? Um é fleumático, isso é temperamento, não é, de cada um de nós. Mas sentir a presença de Deus independe disso, né? Porque o fleumático, muitas vezes ele sente só chorando, quietinho, mas ele vê as lágrimas descendo, ele está ali glorificando, mesmo que ele não faça barulho como o extrovertido, né? O sanguíneo faz barulho e levanta a mão e pula. Eu não posso dizer que essa irmã que levantou a mão, ela está se mostrando, não, é que ela é sanguínea. E eu sou fleumático, eu fico aqui, oh Jesus, aleluia, glória a Deus, então, não sei o quê. Eu estou aqui porque eu não quero fazer aquele barulhão que ela está fazendo. Mas sentir a presença de Deus, quando o irmão canta, não é? Quando o outro prega,
O pastor, como é o nome do pastor que pregou aqui de manhã, antes de mim? Pastor Júnior. Muito bem. Ele falou sobre o devocional. Você já viu que pastor já não lê a Bíblia para ele. Pastor lê só a Bíblia para os outros. Quando ele vê alguém pregando, ele fica anotando já para fazer o estudo dele. Muitos anotam, isso aqui vai dar bom. Isso aqui eu vou levar para lá e vai ser uma maravilha. Tem um pastor nosso lá que disse, isso aqui vai pipocar, viu? Isso aqui vai pipocar. Mas ele não está pensando na vida dele, ele não está pensando. E eu vi que o tema desse trabalho aqui é salvação da nossa vida, da nossa alma. O pastor pensando nele, aquilo que Paulo disse, por isso esmurro o meu próprio corpo, para que eu não venha a ser reprovado. Então por isso que o Espírito Santo está tratando conosco. Eu não estou falando de fogo que está acabando na igreja. Eu estou falando aviva o fogo do dom ministerial. Aleluia, é para o ministério, é para o pastor, para o evangelista, para o presbítero, para o diácono, para o auxiliar de trabalho, para mim como pastor presidente, aleluia, para o nobre pastor Osíris, que é o nosso decano, o nosso patriarca aqui nesta manhã. Mas o Senhor quer, pastor Osíris, que nós seja avivado. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor, com os seus altos de 80 e tantos anos, não tem mais a vivacidade que o Senhor tinha com 60, mas a chama arde aí dentro do mesmo jeito. A chama continua ardendo. Pastor Elivelto, continua ardendo aí. Glória a Deus. E eu não posso deixar que nada neste mundo venha apagar esta chama. Aleluia. Eu paro já, irmãos, viu? A falta de exercício espiritual é a segunda causa. A primeira é os negócios desta vida. A segunda é a falta de exercício espiritual. Hoje tem muitos pastores em academia, cuidando do corpo, bombadão. Você encontra pastor andando na praia, a camiseta falta pouco rasgar no braço, as pernonas chegando abertas. Pastor bombadão. Mas quando você vai para a vida espiritual dele, é um pigmeu. Você vai para a vida espiritual dele, é um franguinho, não tem nada. O diabo assopra, ele cai. O Senhor que é gigante aqui dentro. Exercício espiritual. Aleluia. O Senhor, ele quer levantar gigantes no ministério. Oh, aleluia. Aleluia. Aproveita e reaviva o fogo do dom. Reaviva o fogo do dom de Deus na tua vida, amado. Oh, glória. Em 1 Timóteo 4:7, Paulo disse: mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Exercita na piedade, eusebeia, temor a Deus, devoção a Deus, vontade de servir a Deus. Aleluia. O mundo está cada dia com seus pratos de lentilhas oferecendo, mas o piedoso, aquele que vive para Deus, o sirineu de Deus, aleluia, o nazireu de Deus, é aquele que tem compromisso com os dons espirituais. O nazireu de Deus não é levado por isso. Mas fulano faz, mas eu sou nazireu de Deus.
Eu sou sácer, eu sou santo, eu sou sacerdote, eu sou separado, glória a Deus. Eu não tenho compromisso com o mundo. Ah, mas pastor fulano ali já bebe cerveja, mas eu sou nazireu, eu não bebo. O outro ali já está bebedor de vinho, mas eu sou nazireu de Deus, eu não bebo. O outro ali só vive na internet, chamando as meninas de gatinha, de linda, mas eu sou sacerdote, eu tenho compromisso com Deus. Aleluia. O exercício físico para pouco se aproveita, porém o espiritual e a piedade para tudo é proveitosa. Disse Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E por último, Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, estou concluindo agora, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Tem uma coisa também que apaga o fogo, é sofrimento. As provas, os sofrimentos, as adversidades, as críticas, as necessidades e as perseguições, muitas vezes tendem a querer apagar a fé em muitos cristãos e líderes. Então Paulo disse: Timóteo, quando o sofrimento abater sobre a tua vida, quando você começar a ser criticado, quando você for perseguido, lembra-te de Jesus. Lembra do sofrimento de Jesus, varão de dores e experimentado nos trabalhos, que jamais renunciou à sua divina missão, por fidelidade, e ele viu o fruto de sua aflição. Quantas vezes nós queremos desistir quando a aflição bate a porta, quando levantam os perseguidores, os Sambalates, os Tobias se levantam, quando vem os Janes e Jambres, quando vem os touros de Bazã, as vacas de Bazã, batendo contra você, aí você diz: não dá mais, eu vou parar. As aflições começam a querer apagar o fogo, mas Paulo disse: quando este fogo começar a querer a diminuir, Timóteo, por causa dos sofrimentos, então lembra-te dos sofrimentos de Jesus, porque quando você lembrar dos sofrimentos de Cristo, você vai dizer: Jesus sofreu e passou e venceu, eu vou vencer também, glória a Deus, e a chama vai aumentar. Pastor Paulo Locatelli, não sei se os irmãos já o conheceram, ele é um pastor que faz missões na África, né, João? Ele nos contou que, viajando pela Mauritânia, país fechado pelo Evangelho, eles viajavam a noite toda nos lombos de camelo para ir para a igreja, porque só podia cultuar de madrugada. E quando eles chegavam na igreja, só que a igreja, pastor Osíris, demais nobres pastores, não era um templo, era um buraco. A igreja era um buraco. Tinha uma escada para descer para dentro do buraco, buraco de terra. Eles tinham que ficar lá dentro, porque lá dentro o povo não ia ouvir o barulho do culto. E eles desciam, só que aquele buraco era quente. E os irmãos desciam, e lá dentro eles liam a Bíblia, à luz de velas, de candeeiros. E lá dentro, o calor grande. Diz que quando um irmão começava a fraquejar e dizia: mas vale a pena esse sofrimento todo, já passamos horas no lombo de camelo, e agora nós estamos aqui dentro desse buraco. Aí um olhava para ele e disse: lembra-te de Jesus.
E quando dizia lembra-te de Jesus, aquele irmão soltava um glória a Deus, aleluia, o fogo acendia. Oh, meus amados irmãos, nós que estamos no ministério, o ministério realmente é árduo, é difícil, é uma função, é um trabalho que leva muitas pessoas à exaustão, porque você trabalha com todo mundo. A igreja, ela não segrega, a igreja, ela recebe pessoas de todas as classes sociais. Você trabalha com gente que nasceu lá na favela, gente que nasceu nos altos prédios, gente que foi bem educado, gente que conviveu muitas vezes com pessoas que não o educou bem, mas ele aceita Jesus e vem para dentro da igreja. Você tem que trabalhar com toda classe de pessoas. Isso muitas vezes maltrata o pastor, porque ele tem que sair de um nível daqui para um nível lá em cima. Muitas vezes ele se sente inferiorizado quando chega diante de autoridade de alto padrão, de alto escalão. Ele muitas vezes se sente inferiorizado, volta para casa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no meio dessa gente. Muitas vezes é convidado para um jantar, ele não sabe nem pegar nos talheres de tão fino que é, mas Jesus colocou ele lá no meio dos príncipes, mas daqui a pouco ele tem que descer e sentar no chão com alguém que não tem um tamborete para sentar. O pastor sofre, aleluia, isto estressa muito ele. De manhã ele recebe um telefonema: irmão fulano, diácono da igreja, morreu, e ele chora com aquela família. À noite alguém liga para ele: pastor, eu quero passar para o senhor, o meu netinho nasceu, aleluia, estou muito feliz. Ah, meu filho, meus parabéns pelo teu netinho que nasceu. O outro dia alguém disse: olha pastor, a minha mulher me largou, me deixou, foi embora, o meu marido foi embora com outra. Mais tarde alguém bate a porta e diz: nós viemos aqui marcar o nosso casamento, pastor, queremos que o senhor faça o nosso casamento. E o coração do pastor sai de 0 para 1000 e de 1000 para 0. É angustiante, mas nesta tarde, nesta manhã, o Senhor está revitalizando o teu ministério, o meu ministério, aleluia. E Ele está dizendo: lembra-te de Jesus, aleluia. Pastor Osíris, o senhor permite fazer oração? Por favor, companheiros, coloquemos em pé. Abre o teu coração agora, obreiro da causa do Senhor. Abre o teu coração, abre a tua boca e deixa o Senhor soprar. Está escrito: Ele não esmagará a cana trilhada e nem apagará o morrão que fumega. Talvez esteja como uma cana trilhada, talvez estejas como um morrão que fumega, mas tem uma brasinha aí, tem uma brasinha aí do teu ministério, tem uma brasinha aí do dom de Deus, e o Espírito Santo nesta manhã está soprando, o Espírito Santo está soprando, esse fogo vai crescer. Eu sinto nesta manhã que ele desceu na casa, ele desceu na casa, há ministérios que estão sendo ressuscitados agora, aleluia, receba de Deus. Há um calor de Deus neste lugar, há um poder de Deus, há uma unção de Deus neste lugar. Há tochas de fogo que estão sobre as vossas cabeças, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome santo e soberano do Senhor. Eu vejo agora, eu sinto que há, aleluia, ressurreição de ministério. Dons estão sendo reavivados, o fogo do dom está aumentando, glória a Deus. E o Senhor vai usar a vossa mão, vai usar a vossa boca, vai usar os vossos pés como nunca usou, como nunca fez. Ele fará a partir deste momento que você está, aleluia, recebendo, glória ao nome do Senhor, esta revitalização na tua vida. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e nós te bendizemos, Jesus. Obrigado, Deus. Amém, amém.
Tome vossos assentos, amados.